Bem-vindos a Mindália Televisão, o meu nome é Vera Cristina. Temos como convidado hoje Mário Caetano, que leva 12 anos no serviço ao próximo como coach. Mário, antes de mais, muito obrigada por teres aceito o nosso convite e o convite de Mindália Televisão. Grato, é uma honra grato ter-te pelo aqui. convite. Obrigada. Obrigado. Mário, então, escolhemos como título desta entrevista como reconhecer o propósito de vida. Antes de mais, o que é que significa o propósito de vida? O propósito de vida é algo extremamente simples, que as pessoas decidem complexificar bastante. Então, o propósito de vida, de uma forma assim muito direta e muito simples, é algo que nos faz feliz, é algo que nos traz felicidade, é algo que nos traz abundância, é algo que nos traz alegria. Esse é a consequência de nós vivemos o nosso propósito de vida. O propósito de vida é algo bem profundo, não é? É algo bem profundo, mas simplesmente profundo. É algo que... é verdade. É algo que nós já trazemos quando nascemos. É a minha crença, é aquilo que eu acredito. Nós nascemos com o nosso propósito de vida bem identificado dentro de nós, totalmente enraizado, só que com a sociedade e com as crenças da sociedade em que nós vivemos, com a necessidade de sobrevivência, nós automaticamente vamos nos afastando do propósito para o qual nós nascemos. E com isso existe um preço a pagar e existe uma possibilidade também de nós descobrirmos, aceitarmos e depois enraizarmos de forma bem presente o nosso propósito. É um caminho. É um caminho. E estavas a falar da sociedade, das crianças. O que é que tu, na tua opinião, o que é que achas que é preciso acontecer socialmente, se calhar como um impulsionador, não é? Das pessoas também e ajuda, porque se a sociedade, não é, acaba por ser um modelo que temos. O que é que era preciso acontecer socialmente para que as pessoas não perdessem esse sentido de propósito de vida que já trazem? Sim. O que é que poderá acontecer? O que é que deverá acontecer? Em primeiro lugar, é nós, acredito eu, aceitarmos ser quem nós somos. Nós conseguirmos fazer esta aceitação. E nós, desde que nascemos, nós estamos muito ligados a uma coisa que nos impede de sermos quem nós somos, que é a opinião dos outros. E isto começa com os nossos pais e intensifica-se na escola, intensifica-se nos locais de trabalho. Então existe algo completamente standardizado que nos diz quem nós devemos ser numa sociedade. E isso afasta-nos da nossa essência, afasta-nos de quem nós somos na realidade. Então, o primeiro passo, existem vários passos para que nós consigamos resgatar este propósito de vida, esta coisa tão abstrata, mas de uma forma mais prática, o primeiro passo é mesmo nós conseguirmos resgatar a nossa autenticidade, a nossa espontaneidade. Então, quando nós conseguimos ser autênticos, nós conseguimos ser quem nós somos. E isto nas coisas mais variadas da vida. Eu ajudo pessoas a resgatarem exatamente esse propósito e o ponto de partida é nós recordarmos aquilo que nos traz alegria e regressarmos lá atrás e conseguirmos perceber, enquanto crianças, em primeiro lugar, o que é que nós fazíamos que nos sentíamos altamente alegres e entusiasmados quando os nossos olhos brilhavam. Então não existia qualquer tipo de punição, nem contradição, nem condicionamento quando nós éramos apenas aquilo. Éramos a expressão máxima da nossa essência. E nós, mais uma vez, com o crescimento, nós fomos perdendo isso porque começámos a aceitar a opinião dos outros e a opinião dos outros diz-nos aquilo que nós devemos ser. Então nós fugimos à nossa autenticidade e quando nós fugimos à nossa autenticidade, fugimos de nós próprios. Antes de se calhar falarmos de que forma é que tu ajudas as pessoas a encontrar esse propósito, eu se calhar pedia-te, e se tu achares por bem, porque eu sei que já é público, não é? Que nos contasses como é que tu próprio chegaste a este caminho, portanto, de ires buscar e como exemplo, não é?
explicar-nos como é que tu foste buscar o teu verdadeiro propósito e como é que tu conseguiste encontrá-lo. Sim, sim. É uma história que, no fundo, é um conjunto de histórias e devíamos ficar aqui a falar durante horas. Temos horas para falar? Não temos horas. Então tem que ser uma coisa resumida, não é? Eu lembro-me, em criança, eu estar deitado na cama, lembro-me disto várias vezes, e de me lembrar e de pensar quem é que eu sou, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou. Eu tinha estas questões, eu lembro-me destas questões desde que eu sou gente, não é? Então eu lembro-me de estar deitado à noite na cama e pensar o que é isto da vida, o que é isto dos planetas, o que é isto de nós estarmos vivos, de onde é que eu venho, para onde é que eu vou. Eu lembro-me disto, de estar a pensar isto com 6, 7, 8 anos. E os meus pais, por amor, foram-me ajudando a aterrar, a enraizar com grandes questões, principalmente as grandes questões de o que é que tu vais ser, não é? O que é que tu vais ser, quem é que tu vais ser. E então existe uma grande confusão nas famílias, que as pessoas confundem quem são com a sua profissão. Sim. E isto é uma mistura, cria-se uma confusão enorme. Então nós não somos a nossa profissão é uma extensão, é um braço de quem nós somos. Então os meus pais ajudaram-me a convencer que eu queria ser contabilista por sobrevivência. Então o que eles me estavam a dizer indiretamente é: persegue o dinheiro, mas esquece a tua paixão, persegue o dinheiro por segurança, filho. E eu acreditei naquilo até aos meus 18 anos. E aos 18 anos eu entrei para uma universidade privada, no qual eu não tinha dinheiro, e tive que começar a trabalhar de dia para estudar à noite, e fui estudar gestão de banco e seguros, e embora fosse fazendo as disciplinas, instalou-se dentro de mim uma tristeza imensa. Esta tristeza, quando se instala dentro de nós percebemos que não estamos a viver o nosso propósito de vida. Este é um indicador, é um barómetro interno. Nós percebemos quão afastados nós estamos de nós próprios. Então, ninguém nos consegue dizer isso. E ninguém me disse aquilo, e eu sentia isso diariamente dentro de mim, que eu estava a tentar ser uma pessoa que eu não era. Eu estava a vestir... Estás a ver quando tu vais às compras e tu vestes um M e compras uma camisa S, e tentas que a camisa S se encaixe e que o botão aperte. E tu gostas muito dela e não há o tamanho acima. Exato. Então levas aquilo porque é aquilo que serve, mas na verdade não serve. Então eu vejo muitas pessoas assim, eu era assim, eu tentava vestir roupa que não me servia. Uma ficava muito curta, outra ficava muito longa, e então eu aos 21 anos, numa aula de microeconomia, o professor fez uma pergunta, e as perguntas têm a capacidade de nos fazer questionar, de nos levar às grandes questões. E então a pergunta despertou em mim, fez-me acordar, um wake-up para mim. E eu, naquele momento, eu disse para mim: eu não quero estar aqui, eu não quero mais isto. Só que meus pais tinham sonhos para mim, eu tinha sonhos para mim, eu não sabia quem eu era, eu estava à procura de quem eu era, mas eu decidi fazer uma coisa, decidi parar de estudar a gestão de banco e seguros e decidi perguntar o que é que eu gosto de fazer. Ao terceiro ano do curso de gestão de banco e seguros eu saí e sabia que era bom com pessoas e que adorava exercício físico. E isso faz parte do meu propósito de vida. Embora eu não tenha isso como profissão. Isto é algo que nós depois podemos desmistificar. O propósito de vida não é algo que necessariamente nos traga somente dinheiro. Traz-nos outras coisas muito importantes. Outras formas de energia também muito importantes. E então eu decidi seguir esse meu chamamento, não é? Este meu wake-up. Qual o ponto de partida? Em que é que eu sou bom? O que é que faz os meus olhos brilhar? Pessoas, exercício físico. E na altura estava a entrar uma grande cadeia de fitness em Portugal e eu candidatei-me, entrei nessa cadeia de fitness e foi incrível. Estive lá 10 anos a trabalhar, conheci a minha companheira, da qual temos 3 filhas, e 10 anos depois de eu ter sido promovido N vezes, eu decidi despedir-me, porque em 2006 eu tirei um curso de coaching. E então as perguntas tornaram-se ainda maiores.
Então, com cerca de 400 pessoas a reportarem a mim direta e indiretamente, com um ordenado muito bom, viajava para vários locais do mundo, eu decidi despedir-me. Eu decidi despedir-me e entrar no mundo do empreendedorismo. E esta viagem, esta jornada, não foi nada fácil, porque eu não sabia nada do que era isto do mundo do empreendedorismo. E aconteceu uma melhor coisa que me podia ter acontecido até hoje, que foi, eu fali financeiramente. Isso é muito duro, não é? Foi muito duro, foi muito duro. Então eu entrei num enorme processo de falência financeira e ganhei uma coisa enorme, que foi uma dívida. Eu costumo brincar com isto. Eu perdi dinheiro, eu perdi amor próprio, eu perdi saúde, porque engordei, eu perdi clareza, ia perdendo o meu relacionamento e ganhei uma dívida imensa. E essa dívida que eu ganhei foi a melhor coisa que me podia ter acontecido, porque eu agarrei-me àquilo que é mais importante para mim, que é a minha essência, o que é que eu vim cá fazer, e consegui transmutar isso. E neste processo de transmutação, de transformação, eu percebi o que é que havia de ser feito e filo. E isto tem um tempo de gestação. Eu costumo dizer que existem... que as pessoas têm muito aquela pergunta dentro de si, que é o que é que me falta na vida? Mas o que é que me falta para ser feliz? O que é que me falta para eu me preencher? E eu acredito que essencialmente faltam 3 coisas às pessoas. Uma delas é tempo de gestação. As pessoas perceberem que tudo tem um tempo de gestação. Então eu, 2 anos depois de eu ter tornado empreendedor, estava completamente falido e agora, não é? Neste momento, 8 anos depois dessa falência enorme, 8 anos, eu consegui me reconstruir através de olhar para o meu problema, agarrar no meu problema, transmutar o meu problema e ver que existem pessoas com o mesmo problema e agora eu posso ajudar essas pessoas com esse mesmo problema porque eu tive esse problema e eu superei esse problema. Então, eu acho que é muito importante nós conseguirmos ser exemplo daquilo que nós falamos. Não é? Então, de uma forma muito breve, eu não conto as sincronicidades, os milhares de sincronicidades que existiram nesta história, porque demorava muito tempo, não é? Mas foi uma história de muita dureza, mas foi a melhor história que podia ter acontecido, porque foi o que aconteceu. Claro. Eu não sei se tu vês a coisa assim, mas eu acho que durante esse período de gestação que tu falas, é quando desperta em nós o guerreiro ou a guerreira, não é? Porque tu não estás mesmo no nada. Sim. E agarrar no nada e construir tudo é difícil, mas é nesse momento que vem ao de cima a nossa força. É nesse momento que pode vir ao de cima a nossa força, sim. E pode não vir. Pode não vir, completamente. E o que acontece? Completamente. a nossa força, quando a nossa força não vem ao de cima, quer dizer que nós continuamos a ligar mais à opinião dos outros, mais à voz externa do que à nossa própria voz. O medo toma conta da nossa decisão. Então nós decidimos em não aparecer. Nós decidimos em não nos expormos, nós decidimos em não nos tornarmos vulneráveis. E isso faz-nos sofrer, porque nós ganhamos consciência, nós lemos livros, nós fazemos cursos de desenvolvimento pessoal, nós aumentamos a nossa consciência. Mas consciência sem decisão e sem ação é igual a frustração. Então é necessário nós aparecermos. E este é o meu lema. Naquilo que eu faço, né, em alguns serviços que eu tenho, alguns produtos que eu tenho, eu ofereço esta pulseira às pessoas, que é para as pessoas se lembrarem de que isto é importantíssimo para o seu propósito de vida. E a pulseira diz, queres ler? Sim, o mundo precisa de ti, aparece. É. Que bonito. O mundo precisa de ti, aparece. O mundo precisa de ti, o mundo precisa da tua voz. O mundo precisa da tua força, o mundo precisa da tua energia. Aparece. Ainda que seja a pintar um quadro. Não interessa, o propósito de vida manifesta-se das mais diferentes formas. Ainda agora terminei um programa em que ajuda as pessoas a descobrirem o seu propósito de vida e uma pessoa descobriu que era ótima com crochê.
porque era ali que estava a sua energia. Crochê, não é? Crochê. Mas também era muito boa com massagens, mas também era muito boa com uma organização contabilista. Então, nós temos, a nossa energia é composta por diversos caminhos. Eu chamei isto os caminhos do propósito de vida, porque estes caminhos descodificam um código que nós trazemos. O nosso propósito tem um código. E ele é descodificado, cada letra do código, através de vários caminhos. E existem caminhos que nos trazem abastecimento de energia, conexão pura, somente em que nós nos abastecemos de energia, de força, de vitalidade. Existem outros caminhos em que nós nos abastecemos e que nos tornam financeiramente abundantes. Então as pessoas acreditam, muitas pessoas acreditam nisto, que é: eu, para viver o meu propósito de vida, não tenho que ter uma relação abundante com o dinheiro. E isto, Vera, é uma mentira autêntica. Eu não acredito nisso. Porque o dinheiro é uma forma de energia. A abundância é a consequência de tu viveres o teu propósito de vida. Não faz sentido as pessoas dizerem que vivem o seu propósito de vida e estarem a viver uma vida de escassez. Estarem a depender de subsídios do Estado, dos pais, etc, etc. Não faz sentido. Então, existe aqui uma grande confusão entre esta situação do que é o propósito e para que é que serve o propósito. O propósito serve para uma coisa muito simples, para nos fazer felizes, para nos fazer os nossos olhos brilharem. E isso acontece quando nós vivemos num nível de abundância. Que abundância? Abundância de entusiasmo, abundância de alegria, abundância financeira, abundância de amor, abundância de saúde. Não é? Então, é muito importante nós conseguirmos resgatar o que é isto e simplificar o que é isto da abundância. Não é? Então, o nosso propósito serve para isto. Nós, enquanto seres humanos, nascemos para isto. Nascemos para sermos abundantes. Mas seremos abundantes quão mais rapidamente nós decidirmos e assumirmos e aceitarmos ser quem nós somos. Eu sei que tu és uma pessoa altamente motivadora, não é? Tu há pouquinho falavas dessa força e eu sinto em ti, e todas as pessoas que conhecem essa característica tua, essa força interior que tu trazes e consegues transmitir aos outros e passar aos outros. É este o teu segredo para ajudar as pessoas a reconhecer o seu propósito? Olha, eu acredito que nós nascemos com várias forças. Okay. Não é? Várias forças. Eu em mim reconheço algumas dessas forças que sempre estiveram dentro de mim, mas que não estavam conscientes. E desde há uns anos atrás estão. Uhum. Uma das forças que eu tenho é a determinação. A outra, aliada à consistência. A outra força que eu tenho é o entusiasmo e a paixão. Eu sou um apaixonado por as coisas que eu gosto. Não é? Que gostas verdadeiramente. Que gosto verdadeiramente. Uma pessoa quando gosta é porque é verdade. Não é? Sim, sim. Não há ilusão aí. Sim. Não é? Outra coisa é um gosto, é eu achar que gosto. Mas quando uma pessoa está entusiasmada, fica naquilo. Não é? Ontem eu estive a trabalhar até à meia-noite. Era domingo. Uhum. Porquê? Porque eu escolho o tema e eu entusiasmo com aquilo. Então eu não tenho um dia de folga. Não existe um dia... Não. O que é folga? Não existe folga para mim, porque eu estou sempre ligado àquilo que me entusiasma. E há coisas que me entusiasmam na minha profissão, e há coisas que me entusiasmam com os meus hobbies, e há coisas que me entusiasmam com a minha família. E viver o nosso propósito... Não separas. Viver o nosso propósito é nós estarmos permanentemente ligados àquilo que nos entusiasma. É como tu teres um telemóvel e ele ter que ser abastecido. Então as pessoas, quando vem a bateria ali abaixo dos 20%, começam a passar-se, porque onde é que está uma ficha que eu preciso de carregar o meu telemóvel, não é? Então, eu faço este transfer para a nossa vida, que é quando eu vivo o meu propósito de vida,
Eu estou sempre ligado à corrente. Eu estou sempre ligado à corrente. Não é? Então, o que é verdade para mim e eu assumo e eu entusiasmo com aquilo, e o que é que não é verdade para mim e eu deixo cair. Então eu separo as coisas, que é o que é que me entusiasma, e o que me entusiasma é aquilo que me traz consistência, e o que é que eu me sinto obrigado a fazer. E a obrigação pressupõe disciplina. E nós estamos numa sociedade, a sociedade ocidental diz-nos, é preciso disciplina para tu atingir os teus objetivos. E se nós descascarmos um pouco isso, nós percebermos que a disciplina traz-nos obrigação. Nós fazemos as coisas obrigados. Quando as coisas são obrigadas, não existe entusiasmo, existe obrigação. Então eu tenho de fazer, eu tenho de fazer, eu tenho de fazer. E entram outras coisas, o boicote, o autossabotador, porque aquilo não é verdade. Aquilo não nasce de dentro, não é uma coisa que eu me sinta entusiasmado a fazer. É algo que tens de fazer, não que sentes. Sim, é algo que eu tenho de... Não é? Mário, teríamos muito para falar. Já terminou? Para uma próxima. A sério? Já terminou? Antes de mais, deixa-me agradecer-te a tua presença connosco e em nome de toda a equipa de Mindália. Obrigada, Obrigado. Mário. Obrigado. A todos vocês que nos acompanham no nosso canal, se gostaram deste vídeo, coloquem gosto e não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Até já.